É isso, né? 7 horas e 53 minutos. Dessa situação que a gente mostrou agora, e da situação de Teresina, a gente vai falar sobre a reforma tributária com o deputado federal Merlong Solano. Merlong foi um dos parlamentares piauienses que mais falou com a gente sobre esse assunto, sobre esse tema, porque ele acompanha também e entende e sabe da necessidade dessa reforma e de quanto essa reforma é importante para o governo federal. Queria perguntar então para ele, bom dia, deputado, o que acontece a partir de agora, né? Com essa, ontem já foi inclusive, já teve a regulamentação da reforma e implementação. Muda muita coisa na vida do cidadão brasileiro? Bom dia, Cíntia. Bom dia. Bom dia, amigos da Rádio Jornal Meu Norte. Olha, Cíntia, agora a proposta vai para o Senado. A minha esperança é que o Senado aprecie rapidamente para que ela, tendo que voltar à Câmara, possa ser aprovada ainda este ano, para que os prazos de implementação, porque há um período de transição, que em alguns casos chega até 2033, possam começar já no ano que vem. Não nós teremos um atraso. Se não for aprovada totalmente esse ano, os prazos só começarão a correr a partir do ano de 2026. De qualquer forma, há uma decisão clara do governo e do Congresso de fazer essa reforma. Ela é uma reforma que altera profundamente o sistema tributário brasileiro em relação ao consumo, ao deixar para trás esse sistema caótico que nós temos hoje, que é um sistema que é muito complexo, são mais de 5.000 legislações, porque em cada cidade é uma legislação diferente, cada estado é uma legislação diferente, ainda tem as legislações do governo federal. Ela implica um alto custo administrativo para as empresas que queiram recolher corretamente os seus tributos, gera muita questão na justiça, já está em aproximadamente igual ao PIB do Brasil, tudo que se discute na justiça em termos de tributos no Brasil. É altamente regressivo, porque os impostos que incidem sobre o consumo pesam mais sobre as pessoas mais pobres, não é? Uma coisa clara, quem compra um quilo de arroz, tanto faz ganhar um salário mínimo, quanto ganhar 100 mil reais, está pagando o mesmo imposto. E aí, com a reforma que estamos implementando, resolve tudo isso, simplifica, porque nós teremos apenas uma legislação para o país inteiro, uma legislação para o governo federal e outra para os estados, e uma terceira relativa ao imposto seletivo. Então vamos trocar mais de 5.000 leis por apenas 3, que ficará muito mais. Segundo, é transparente, Cíntia. Hoje está em torno de 34% para 26,5%, de modo que eu só vejo vantagens nesse sistema e, por último, introduz elementos de justiça tributária. Ao zerar o imposto sobre a cesta básica, são 16 produtos de grande consumo popular, ao reduzir os impostos pagos por cadeias onde a população tem grande interesse, como educação e serviço, que tem uma redução de 60%, educação e saúde, que tem uma redução de 60%. Muitos remédios têm imposto zero também, e outros tantos têm redução de 60%. E, principalmente, adotar o cashback, que é o quê? A história da restituição do imposto pago pelas famílias mais pobres, aquelas que ganham até meio salário mínimo por pessoa, 100% do imposto pago no pagamento da conta de água, de luz, de esgoto e de energia elétrica será devolvido às pessoas mais pobres. Então, é um sistema que dá passos importantes no sentido de colocar o Brasil em dias com o que acontece nos países mais modernos e avançados do mundo.
Essa questão do cashback, inclusive, é uma novidade que o Brasil está abraçando, né? A gente vê o uso de cashback já pelas lojas, então é algo que está se popularizando rapidamente. Mas, deputada, eu queria já tocar também naquele assunto, no outro assunto, que foi a repercussão negativa da inclusão das armas, de armamentos e munições no mesmo, digamos assim, no mesmo balaio de alimentos, da cesta básica, de medicamentos. E, inclusive, a bancada piauiense, a maioria da bancada piauiense, votou para não taxar armamento. Durante o dia de ontem, essa repercussão foi muito ruim dessa decisão da Câmara Federal, porque a população não consegue compreender, né, como armas e munições podem ter o mesmo tratamento tributário que tem os alimentos da cesta básica. Eu queria saber se o senhor vê uma possibilidade de reverter isso no Senado, porque a Câmara parece irredutível nesse sentido, apesar da repercussão ruim, né? E lembrando que o senhor votou pela taxação, né? O senhor e os demais parlamentares do PT, os senhores votaram para taxar, para não equivaler, não igualar de forma tributária as armas e os alimentos. Cíntia, votei sim, e se vier a voto de novo, votarei da mesma maneira, pela tributação ampliada das armas. As armas são um fator de morte, os dados são claros, e no Brasil há uma guerra civil, são quase 40 mil pessoas assassinadas por ano, a maior parte através de armas de fogo. Inclusive, a utilização de armas de fogo como instrumento de morte tem aumentado nos últimos tempos, porque os estudiosos dizem que de cerca de 50% das mortes serem feitas por arma de fogo há 30 anos atrás, hoje elas estão respondendo por 76% das mortes. Além disso, no governo passado, houve uma ampliação muito grande da legalização de armas. Foram mais de 1.500.000 armas legalizadas no ano só do governo Bolsonaro. Essa legalização caiu agora no governo Lula, em 2023, foram adotadas uma série de medidas restritivas, fazendo mais exigências para as pessoas poderem comprar e legalizar armas, de modo que caiu o número de registros. Mas ainda assim nós temos o número de assassinatos no Brasil que chegou a 40 mil no ano de 2023. 2022 foram 42 mil pessoas. Então, não é pouca coisa. E os dados do Fórum Brasileiro de Criminalidade, de Segurança Pública, mostram que a maior parte é mesmo através de armas de fogo. No ano de 2022, 36 mil mortes foram por arma de fogo, 11 mil por outras armas, armas brancas, enfim, todo tipo de instrumento que se pode utilizar para matar uma pessoa. Então, votei e votarei de novo. Agora, só uma pequena observação. A discussão, no meu modo de ver, não era isentar as armas, e sim aumentar o tributo. As armas não são isentas de tributos. Uhum. Elas continuaram. Agora, o que acontece quando você vai fazer uma discussão dessa? Os novos impostos, né? São os novos impostos. Seria botar no imposto seletivo. O que nós queríamos, e eu votei para isso, era botar as armas no imposto seletivo. Ou seja, ela tem um plus, um aumento de imposto sobre as armas e munições. Isso aí é que se formou uma maioria muito forte na Câmara contra isto, porque o lobby da arma, o lobby do setor conservador no Congresso Nacional, na Câmara principalmente, é muito forte, Cíntia. Então, foi preciso, no relatório, deixar isso aí sob pena de comprometer a aprovação de outras coisas que nós julgamos igualmente importantes. Mas aí foi apresentado um destaque, não é? E nós que somos a favor da vida, votamos a favor do destaque, ou seja, da inclusão das armas e munições no imposto seletivo para elas poderem pagar mais impostos. Mas não houve aprovação. Vai para o Senado. O Senado parece ser menos conservador um pouco hoje do que a Câmara. Mas não sei se for retirado lá isso, se voltando para a Câmara, me parece que a tendência conservadora continua muito forte, viu, Cíntia? Eu acho que realmente isso aí vai ser mantido, apesar dessa repercussão
Negativo porque se comparou muito, né? Medicamento, alimento mesmo da cesta básica com armamento e munição. Só para a gente finalizar, deputado, saiu essa semana uma pesquisa de avaliação do governo do presidente Lula que indica uma melhoria na aprovação dele. O senhor acredita que o presidente mudou de estratégia? A gente tem visto um presidente mais assertivo, por exemplo, aquela decisão dele ontem de não ir às Olimpíadas, permanecer no Brasil, disse que quem vai representá-lo lá em Paris será a primeira-dama Janja. Essa decisão do presidente, o senhor acredita que faz parte de um novo momento do governo? Eu acredito que sim. O Lula tem muito o que mostrar. O nosso governo tem feito entregas importantíssimas desde o primeiro ano de governo, tanto na área social quanto na área econômica. Então, quem tem o que mostrar não precisa se concentrar no adversário, como em determinados momentos o Lula fez, porque a polarização é muito forte, o Brasil permaneceu até recentemente forte, ainda está muito polarizada, aquele quadro que saiu da eleição, quando o Lula ganhou por uma margem de voto muito pequena, se reproduziu ao longo dos meses, com a extrema-direita tendo mais sucesso do que os setores democráticos e do que a esquerda na narrativa que corre nas redes sociais, e fazendo do fake news um instrumento poderoso de formação da opinião pública. Então, o Lula compreendeu agora que o caminho dele é mais viajar pelo Brasil e mostrar as ações do seu governo. Mostrar a diferença na prática entre o que nós somos e o que foi o governo anterior. Mas sem ter que se concentrar na figura do Bolsonaro. E está mais antenado. Veja só a atitude dele em relação à questão da carne. Havia todo aquele debate em torno da inclusão ou não das carnes na cesta básica nacional. E foi uma decisão do Lula, de última hora, que fez com que o nosso relator, que é do PT, deputado Reginaldo Lopes, incluísse logo no relatório, ali no próprio plenário, as carnes na cesta básica, de modo que as carnes também não pagarão tributos. Por que estava havendo um debate, Cíntia? Porque, ao incluir as carnes, há uma renúncia tributária muito significativa. E isso pode pressionar a alíquota média para cima. De modo que ou vai ter um aumento da alíquota média para além de 26,5%, que eu sou contra, ou vai ter que pegar certos impostos, como, por exemplo, o imposto seletivo, e sentar mais peso neles, para poder não comprometer a arrecadação de que os municípios e o Estado e a própria União necessitam para tocar aquilo que é básico no nosso país. Então, o Lula, sim, está mais antenado, está mais focado no Brasil, e eu acho que com este caminho, essa tendência já identificada nas últimas pesquisas se ampliará. Tá certo, deputado. Muito obrigada pela disponibilidade mais uma vez. Um bom dia para o senhor e bom trabalho. Um abraço, Cíntia. A Lisete está lhe mandando um abraço. Outro para ela. 8 horas. Tchau.